Lá no fundo das nossas células tem uma proteína que carrega uma fama de super-herói. O nome dela é NRF2. E olha, ela é tida como a principal linha de defesa contra qualquer tipo de dano. Mas será que essa reputação toda se sustenta quando o músculo está sofrendo de verdade? Bora investigar se esse tal de NRF2 é mesmo o protetor que a ciência sempre imaginou. Ok, vamos entender isso direito. Pensa que cada célula do nosso corpo tem tipo um sistema de emergência. O NRF2, ele é o chefão desse sistema. É o primeiro a agir quando o alarme de perigo soa. Se a célula sofre estresse por uma toxina, por inflamação, qualquer coisa, é o NRF2 que grita fogo e bota as defesas para trabalhar, exatamente como um chefe de bombeiros organizando a equipe para apagar o incêndio. E essa reputação do NRF2 não veio do nada, não. Anos e anos de pesquisa colocaram ele nesse pedestal de regulador mestre da proteção celular. A lógica parecia bem simples. Com ele por perto, as células ficam seguras. Sem ele, bom, aí o caos se instala. Pois é, essa pergunta de $1 milhão que os pesquisadores resolveram responder. Porque se o NRF2 é tão fundamental assim, a falta dele numa lesão muscular de verdade deveria ser algo catastrófico, certo? Foi exatamente isso que eles foram testar. E agora, vamos ver como a ciência fez para colocar esse suposto herói contra a parede. Para isso, eles montaram um experimento super inteligente para testar qual é a real importância do NRF2 quando o músculo está no seu limite. Os cientistas criaram 2 cenários de batalha. De um lado, uma lesão aguda, que é como se fosse um acidente bem feio e repentino, sabe? Eles injetaram uma toxina que causa um dano imediato no músculo. E do outro lado, um desafio crônico, bem mais lento e cruel, usando um modelo animal para distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença que vai destruindo os músculos aos poucos sem parar. Ok, essa imagem pode parecer meio complexa, mas ela mostra pra gente o campo de batalha por dentro do músculo. Não precisa se preocupar com os gráficos, o foco é o visual. Nessas imagens rosadas, tanto na esquerda quanto na direita, a gente está vendo o tecido muscular. E aquelas áreas mais escuras com um monte de pontinhos roxos, isso é sinal de inflamação, de dano celular. É a prova visual do estrago que os cientistas causaram. Ou seja, a imagem deixa bem claro. Nos 2 casos, os músculos estavam sofrendo um ataque pesadíssimo. Então, vamos para os resultados. E é bem aqui que a história dá uma virada. Mas uma virada daquelas que desafia tudo que se esperava encontrar. Olha, o roteiro era claro. Sem o NRF2, os músculos deveriam ter entrado em colapso. Todo mundo esperava uma catástrofe. Só que o desastre que todo mundo previu simplesmente não veio. Dando uma olhada no caso da lesão aguda, esse gráfico aqui mostra os níveis de LDH, que é uma enzima que vaza do músculo quando ele é danificado. É um bom termômetro do tamanho do estrago. Como dá para ver, os camundongos sem NRF2, na barrinha da direita, tiveram sim um dano um pouco maior. Mas, olha que curioso, não foi nem de longe uma falha total do sistema. Foi um aumento moderado. Passou longe do colapso que se imaginava. Se o resultado da lesão aguda já foi uma surpresa, o que os pesquisadores viram no modelo da doença crônica foi ainda mais impressionante. Foi algo que realmente balançou as estruturas do que se pensava sobre o NRF2. E aqui, para não restar dúvida, são as palavras dos próprios pesquisadores. No modelo de Duchenne, que é uma doença terrível, a falta do tal protetor mestre não piorou de forma significativa nem a degeneração, nem a inflamação, nem nada. Resumindo, o herói não fez falta nenhuma. Aí os cientistas devem ter pensado, ué, será que a gente não pegou pesado o suficiente? Então, o que eles fizeram? Levaram os camundongos com a doença crônica para o limite, com um treino pesado de esteira por um longo tempo. A pergunta era, será que agora, nesse estresse máximo, a falta do NRF2 finalmente ia fazer alguma diferença? E o ponto-chave é este. Só nessa condição extrema, super específica, é que a falta do NRF2 teve algum efeito visível. E mesmo assim foi um efeito mínimo. O dano até aumentou um pouquinho, mas só em um músculo específico da perna, não em um músculo vital como o diafragma. E o mais importante de tudo, a função geral do músculo e o desempenho dos bichinhos na esteira continuaram iguais. Tá, mas e aí? Depois dessa reviravolta toda, qual é a grande lição? O que esses resultados surpreendentes significam de verdade para a ciência e para a forma como a gente entende o nosso corpo? As conclusões mudam totalmente a perspectiva. O NRF2 não é um herói universal que serve para tudo. O papel dele é bem mais complexo, depende muito do contexto. Isso muda o jogo na busca por tratamentos, porque mostra que simplesmente turbinar o NRF2 talvez não seja a solução mágica para doenças musculares. A ausência dele não foi o desastre que se esperava. Isso prova um princípio fundamental da ciência. Até as ideias mais consagradas precisam ser testadas de novo e de novo.
porque a biologia, no fim das contas, é muito mais sutil do que a gente imagina. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a peça que todo mundo achava que era a principal no quebra-cabeça da proteção muscular não é tão dominante assim, isso quer dizer que existem outros sistemas, talvez outros heróis anônimos, trabalhando nos bastidores. A ciência acabou de abrir uma porta nova e fascinante. E a grande questão agora é: o que será que a gente vai encontrar do outro lado?